Olá, meus irmãos, paz seja com todos, amém? Nesses dias de isolamento, de quarentena, nada melhor do que tirar aqui um tempo para meditarmos na palavra do Senhor, para estarmos em linha com a palavra de Deus, amém? Então eu quero compartilhar com os irmãos um tema que nós até falamos uns meses atrás, porém eu creio ser totalmente pertinente para esses dias, e aí eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar, para falar com vocês acerca disso, que é a inteligência espiritual. Uau! Tem isso na Bíblia? Inteligência espiritual? Tem, e nós vamos falar sobre isso agora. Eu lembro, há uns anos eu aceitei o Senhor Jesus, me converti ao Evangelho aos 20 anos de idade. Tem um pouquinho só de tempo, tá, irmãos? E naquele tempo era muito comum as pessoas blindarem as informações. Então, quem sabia mais guardava muito bem guardados seus segredos para si. E não havia um encorajamento por parte das lideranças no sentido que os seus membros buscassem muito conhecimento e se escondendo atrás daquele versículo que diz que a letra mata, o espírito vivifica. Então, quando eu leio Colossenses e eu encontro esse versículo, presta atenção. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Eu amo mais a palavra, eu vejo como ela é maravilhosa e como ela verdadeiramente nos quer livres por meio do conhecimento. Então, a carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, bem provavelmente, quando ele estava preso em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo, quando acontece o quê? Epáfras, fundador da igreja, vai visitar Paulo na cadeia, justamente em razão de ataques heréticos que a igreja vinha sofrendo. E aí, quando Epáfras, acredito que compartilhou ali com o seu mestre, a situação que estava acontecendo, Paulo já começa a orar a Deus em favor da igreja, no sentido de que a igreja desenvolvesse inteligência espiritual. Bom, irmãos, durante muito tempo nós ouvimos falar, conhecemos acerca do quociente de inteligência, ou seja, o QI, a nossa inteligência era avaliada pela nossa capacidade de raciocínio, de resolver situações de problema, matemática, essas coisas, né? Só que com o passar do tempo foi então sentida a necessidade de desenvolver o quociente emocional, né? O quociente emocional, a capacidade de gerenciar as nossas emoções. Não adianta saber perfeitamente sobre física, química e outras disciplinas do saber se nós não temos capacidade de gerenciar conflitos, se nós surtamos diante das dificuldades da vida, diante dos problemas do nosso cotidiano. E durante um bom tempo esse quociente emocional, essa inteligência emocional vem sido debatida, conhecida, estudada. Porém, de um tempo para cá, uns 18, 15 anos para cá, vem sido debatido o quociente espiritual. Então, olha que legal, eu encontrei aqui na internet um estudo da Dana Zohar, que estuda esse quociente de inteligência.
Então diz assim, ó, tão novo quanto polêmica, a existência de um terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, torna-as mais criativas e se manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Olha que maravilha! A ciência descobrindo que a inteligência espiritual desperta em nós um significado para a vida. O que a palavra já nos ensina há mais de 2000 anos. A necessidade que o apóstolo Paulo descobriu há 2000 anos. Que a nossa vida precisa de sentido. A nossa vida precisa de sentido. E olha só o que essa cientista, a Dana Zohar, afirma. A inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar nosso quociente espiritual, que é uma terceira inteligência que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter autoconsciente espiritual implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido. Adequado senso de finalidade e direção pessoal. Então, o QS, que é a sigla dada ao quociente espiritual, aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O QS está ligado à necessidade humana de ter propósito na vida. Olha que incrível pensar nisso, que a inteligência espiritual nos torna mais criativos, desperta em nós um senso de valor. O que imprime esse senso de valor em nós? A consciência espiritual, saber que nós temos um valor, tomar posse daquilo que o Espírito Santo já manifesta na nossa vida. Então nós sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o nosso Deus é por nós. A consciência, a inteligência espiritual imprime isso em nós e faz com que isso se torne real em nós. Ah, irmão, se isso não te desafia, eu acho isso maravilhoso. Saber que você pode sim ser inteligente, saber que você pode sim ter uma mente extremamente criativa, que nesses momentos de dificuldade você pode buscar criatividade em Deus para vencer a crise, para vencer os obstáculos, para vencer o que esse mundo nos impõe. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Olha que incrível. O QS, né, o quociente espiritual, ele é um pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador de regras. Oh, aleluia! É o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos interiores de pensamento, ou seja, você pode romper paradigmas, você pode abranger novos horizontes, você pode estabelecer o lugar onde você quer chegar. Aleluia, isso é desafiador, isso é maravilhoso. Então, qual que é a diferença entre o quociente emocional e o espiritual? Então, a inteligência espiritual é
A inteligência emocional me permite julgar em que situação eu me encontro e me comportar apropriadamente dentro dos limites da situação. Ok? Então, o quociente emocional é aquele que julga as minhas emoções. Se tá valendo a pena, né? Como eu tô me sentindo naquele momento. Esse é o quociente emocional. Mas o quociente espiritual tem a ver com o que algo significa para mim. E não apenas como as coisas afetam minha emoção, e sim como eu reajo a isso. O quociente de inteligência espiritual, o QS, me permite avaliar não apenas como eu me sinto nesse momento, mas se eu quero permanecer da mesma forma. Então, ok, eu tô triste, sim, eu não tô legal, mas eu preciso permanecer assim. Eu posso tomar posse da palavra que me diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, a inteligência espiritual me impulsiona a sair da situação emocional em que eu me encontro. Os irmãos conseguem entender isso? Então, os inteligentes espirituais praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E isso é muito difícil, olhar para dentro de nós, né? E saber que muitas vezes o culpado da situação que eu me encontro sou eu. São levadas por valores, são idealistas, então eu não vou por onde a maré me leva. Eu tenho valores dos quais eu não abro mão. Tenho capacidade de encarar e utilizar a adversidade. O que eu posso tirar disso? Então eu encaro essa situação de frente e vejo o que eu posso extrair disso. São holísticas, celebram a diversidade. Eu não preciso ter medo do diferente. Só que diante daquilo que é diferente, eu me posiciono. Tem independência. O inteligente espiritual não precisa ser guiado por outro. Ele é independente nos seus valores. Perguntam sempre por quê? Por quê? Então você tem que fazer tal coisa. Por quê? Está escrito na palavra? Não me mostra, né? Tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo, um pensamento mais profundo, inquisitor, tem espontaneidade, tem compaixão, discernem os espíritos, discernem tempos e estações. E aí eu vou terminar esse vídeo para que ele não fique muito extenso, lembrando do que Tiago disse, né? O evangelista Tiago disse: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. E aí eu vou complementar com a versão da Bíblia Viva, que eu acho maravilhosa, desse mesmo versículo, presta atenção. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem, e não se ofenderá com isso. Ó Igreja do Senhor, o Senhor quer que você seja inteligente, o Senhor quer que você busque por sabedoria e entendimento. Essa é a vontade do Senhor, para que você não se deixe enganar, para que você não se deixe lesar por falsos ensinos e falsas doutrinas, e para que você pense com o seu próprio intelecto. Essa é a vontade do Senhor, e por isso é que esse ensino não é divulgado, porque interessa a pessoas ensinar você como é que você deve pensar.
Então, para que possuir inteligência espiritual? Colossenses 1, 10 a 12. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Aleluia! No reino da luz. Amém? Que você seja abençoado com essa palavra, que o Espírito Santo te direcione em tudo e que você seja ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e fica na paz.